meditar no capítulo 12 de Apocalipse. Esse texto fala sobre a batalha espiritual que tem acontecido e ainda acontece no mundo hoje. Envolve Deus, envolve o diabo, Jesus, e envolve o povo de Deus, que inclui cada um de nós. Nós não estamos fora dessa batalha. Nós não estamos. Não é porque a gente não vê que a gente vai achar que não participa dela. Se a gente não lutar, o que vai acontecer? O nosso inimigo ele vai continuar lutando. Ele vai continuar vindo contra nós. Mas a gente vai participar da batalha. Até o último dia da nossa vida não tem como a gente correr disso. E esse texto de Apocalipse ele fala sobre essa batalha espiritual que acontece desde a queda de Satanás. E aí ele começou a se levantar contra Deus. E a gente vai ver várias coisas que aconteceram aqui durante a história e como foi que essa batalha tem se desenrolado durante a história. E quando eu falo de batalha espiritual, de que há uma luta entre Deus e o diabo, não é para a gente imaginar isso como sendo uma guerra normal, humana. No seguinte sentido, de como se fosse Deus lutando contra o diabo, medindo forças em pé de igualdade, onde Deus porventura esteja correndo o risco de perder. Não, não é assim. Deus ele está no controle totalmente. E ele é muito mais poderoso que o diabo. E Deus sempre vai vencer, e aquele que estiver do lado de Deus, de Cristo, sempre vai vencer também. Mas quando a gente fala de guerra, é no sentido de que o diabo ele se levanta contra Deus e contra o seu povo. Mas isso não quer dizer que é uma guerra em pé de igualdade. É uma batalha que na verdade já está vencida. Então vamos procurar compreender um pouco melhor aqui. Apocalipse 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol e com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então o texto começa falando de um grande sinal no céu, e João, na sua visão, vê uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. É uma visão muito misteriosa. Muitas pessoas não conseguem compreender ela muito bem e às vezes chegam a interpretações que não têm nada a ver. Por exemplo, existem muitas pessoas que acham que essa mulher vestida do sol e com a coroa de 12 estrelas na cabeça é Maria. Muitas pessoas, inclusive, têm esse texto como base para dar glória a Maria, para adorá-la, reverenciá-la como se ela fosse uma deusa, baseados nesse texto de Apocalipse que eles entendem que aqui está falando de Maria, de uma mulher cheia de glória, com uma coroa, como que reinando. Por isso que Maria é chamada por muitas pessoas de Rainha dos Céus, de Nossa Senhora. As pessoas se referem a ela dessa maneira, porque a tem como rainha, a tem como senhora, acham que ela está glorificada também nos céus, assim como Jesus. E as pessoas acham, muitas pessoas, que esse texto de Apocalipse dá base para isso. Eles acham que aqui está se referindo a Maria. Mas a gente vai compreender melhor aqui que não está se referindo a Maria. O problema é que as pessoas leem um versículo isolado, tiram esse versículo do seu contexto e aí interpretam do jeito que querem. Colocam no texto, no versículo aqui no caso, o significado que ela já tem na cabeça, sem parar para compreender o contexto todo. Quando você vai ler um texto como esse aqui de Apocalipse, você não pode pegar um versículo aqui, tirar ele desse texto e dar o significado que você acha. Você tem que compreender esse versículo
no meio do seu contexto, no meio dos outros versículos que estão aqui inseridos nessa passagem, para poder compreender o todo, a mensagem de maneira completa, porque senão a pessoa vai chegar a distorções. É o que acontece com muita gente que pensa que essa mulher aqui é Maria. Para começo de história, nós temos que entender uma coisa. Aqui é uma literatura apocalíptica, um texto profético, e como quase sempre acontece no livro de Apocalipse, essa visão está cheia de simbologias. Isso aqui não é literal. Você não pode pegar esse texto de Apocalipse, assim como muitos outros textos de Apocalipse, e interpretar ele literalmente. Esse texto fala de uma mulher, fala do filho, fala de um dragão de 7 cabeças, 10 chifres, com 7 diademas nas cabeças. Você não pode interpretar isso literalmente. Isso tudo aqui é uma figura de linguagem. João estava tendo uma visão espiritual, onde Deus estava revelando a ele uma realidade espiritual através de imagens, através de visões, de maneira figurada. Então as pessoas precisam compreender o significado das figuras e não interpretar a figura literalmente. Esse versículo 1 que a gente leu aqui da mulher, é interessante que ele tem uma linguagem muito parecida com o sonho de José. Eu não sei se vocês lembram do sonho de José, mas quando José sonhou, ele sonha com a lua, o sol e 11 estrelas se prostrando diante dele. Ele era a 12ª estrela. Fazendo uma referência aqui ao seu pai, Jacó, à sua mãe e aos seus 11 irmãos, se prostrando diante dele. Então ele chama de sol, lua e 11 estrelas. Interessante que é a mesma figura aqui, quando fala vestido do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Não dá para afirmar com certeza que aqui estavam fazendo uma referência àquele sonho de José. Mas é interessante a semelhança na linguagem. E ali, no sonho de José, a família dele ali estava simbolizando o quê? Ali era o povo de Deus. O povo de Deus, Jacó, sua mulher e os seus irmãos. Ali era o início do povo de Israel. Começou ali na família patriarcal de José. Cada irmão deu origem a uma tribo. E Jacó foi depois chamado de Israel. Então, nós vamos ver pelo contexto aqui também, que o significado dessa mulher, na verdade, é o povo de Deus. O Israel de Deus. Não apenas o Israel físico, mas o Israel espiritual. Então, a figura da mulher aqui é uma figura para o povo de Deus durante a história como um todo. E a gente vai poder verificar isso no contexto, no resto que a gente for lendo. Vamos continuando, que a gente vai entendendo cada vez melhor. Versículo 2. Que, achando-se grávida, a mulher grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então a mulher estava grávida. E ela estava sofrendo dores de parto para poder dar à luz. Agora vai surgir na história um outro personagem, que é o filho que vai nascer da mulher. A mulher vai dar à luz um filho. Vamos continuando. Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O que será esse dragão? Mais na frente, no versículo 9, o próprio João explica o que é o dragão. No versículo 9 ele diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Então o próprio João aqui trata de dar o significado para não deixar dúvida nenhuma. Então a gente percebe o que aqui? Que o dragão é uma figura, é uma simbologia. O diabo ele não é um dragão, como a gente poderia imaginar, aquele dragão que cospe fogo, com aquele rabo e com tudo isso aqui
7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas, isso aqui tudo é uma simbologia para o diabo, para Satanás. Ele não é exatamente dessa maneira. Isso não é a aparência dele. Tudo isso aqui é uma simbologia. Então, você vê como prova que, assim como o dragão é uma simbologia, a mulher também é uma simbologia. Não é uma mulher literalmente, Maria, embora ela esteja incluída no povo de Deus. Vamos compreender um pouco melhor esse versículo 3. Quando fala de um dragão grande, quer dizer o que? Ele é um ser poderoso, grande. Vermelho, o vermelho ele sempre está associado em Apocalipse com sangue, com violência, com morte. Tem até a questão do cavaleiro vermelho, que a gente até estudou lá em Apocalipse 6, que trata da questão da guerra, da perseguição, da morte, o cavaleiro vermelho. Então, por isso que ele é retratado com essa cor vermelha, para referir-se à sua violência, ao fato de que o diabo, ele é aquele que gosta de matar, de destruir a vida das pessoas, de levar elas para longe de Deus, trazendo morte espiritual. Então não quer dizer que ele é um ser vermelho. Isso aqui é para transmitir uma mensagem. Com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Mais uma vez, isso aqui é uma simbologia. Essa simbologia aqui é muito parecida com a simbologia do anticristo, da besta que surge do mar, no capítulo 13, e que no capítulo, deixa eu ver aqui qual é o capítulo 17, fala um pouco dessa simbologia aqui, porque a besta que surge do mar, que a gente vê aqui no capítulo 13, ela é bem parecida com um dragão. Também tem essas cabeças, esses chifres e esses diademas. No caso lá do anticristo, quando descreve no capítulo 17, falando das cabeças, as cabeças simbolizavam 7 montes ou 7 reis. Era uma simbologia. Por que 7 montes? Roma foi construída sobre 7 montes. E Roma, naquela época, o Império Romano, era um símbolo do mundanismo, sabe, do sistema mundano, contrário a Deus. Roma simbolizava muito isso. Então, o dragão, como sendo o ser, o Deus deste século que reina sobre o mundo, por isso que ele é retratado com essa alusão a Roma, de 7 cabeças, que são ou 7 montes ou 7 reis. 10 chifres. Chifre, aqui na linguagem apocalíptica, fala de poder. Chifre simboliza poder. Então esse ser é um ser poderoso, um ser que tem poder. Lá quando fala do anticristo, esses 10 chifres se referem também a 10 reis, que vão fazer uma aliança com o anticristo para se levantarem contra Cristo e contra o povo de Deus. Ou seja, uma aliança baseada em poder. E nas cabeças 7 diademas. Diademas são coroas, se referindo também à questão de o diabo reinar de certa maneira sobre o mundo, sobre os incrédulos, dele ter um certo poder sobre as pessoas que estão sem Cristo. Vamos continuando, versículo de número 4 vai falar um pouco mais sobre esse dragão. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Veja que interessante, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Isso aqui é muito parecido com a descrição que há lá no livro de Isaías, que fala a respeito da queda de Satanás. Fala lá de um rei, mas também simbolizando Satanás, de como ele caiu e arrastou terça parte dos anjos do céu. Então quando fala que a sua cauda arrastava terça parte das estrelas do céu, é fazendo uma alusão aqui à queda do diabo, à sua rebelião, à sua rebeldia
original contra Deus, que aconteceu em algum momento antes lá do Jardim do Éden, antes lá da tentação de Adão e Eva, quando o diabo já tinha caído. Em algum momento ele se rebelou contra Deus e ele arrastou terça parte dos anjos junto com ele. Então essa cauda arrastando a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, se refere a isso, a rebelião de Satanás contra Deus, arrastando terça parte dos anjos do céu para estarem do seu lado, se levantando assim contra Deus. Esse foi o começo da guerra espiritual, da batalha de Satanás contra Deus. Ele queria ser como Deus, não conseguiu. Ele foi expulso da presença de Deus, né? Ele foi tirado da presença de Deus, daquela comunhão com Deus, mas ele arrastou terça parte dos anjos. Então isso aqui é uma simbologia para isso. Porque a gente não pode interpretar aqui as estrelas do céu literalmente, nem a cauda de uma maneira literal, como se fosse uma cauda de um dragão arrastando as estrelas. Se alguém for querer interpretar isso literalmente, não vai fazer sentido nenhum. Tem que se entender a simbologia por trás. E aí olha o que diz no restante do versículo. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Quem era o filho aqui que ia nascer? A gente percebe claramente, a gente vai ver no decorrer do texto, que o filho aqui é Jesus Cristo, é o Messias, era o filho que ia nascer da mulher. E o que acontece? O dragão ele se põe em frente da mulher para devorar o filho quando nascesse. Ou seja, o plano do diabo era destruir Jesus. Destruir Jesus antes de Jesus nascer. Antes de que Jesus viesse para poder ser o Messias, a vontade do diabo era destruir ele. Era acabar com a vida dele, era não permitir nem que ele nascesse. Nós vemos, irmãos, que desde quando foi anunciado que viria um descendente da mulher, isso foi anunciado lá em Gênesis, que viria um descendente da mulher que iria pisar a cabeça da serpente. Desde aquela época, o diabo ele já estava fazendo oposição à mulher. A mulher, no caso aqui, é Israel, de onde veio o Messias. Que o Messias veio de Israel, veio da nação dos judeus. Ele nasceu lá em Israel. Então, o diabo ele já fazia oposição à mulher, porque ele sabia que o seu descendente viria para pisar a sua cabeça. Toda a perseguição que havia contra o povo de Deus, todos os levantes que havia contra o povo de Deus durante a história de Israel, era uma maneira do dragão tentar destruir o povo de Deus, porque ele sabia que do meio daquele povo de Deus ia vir o Messias. Então nós vemos toda aquela questão da idolatria se infiltrando em Israel, os cativeiros. Depois dos cativeiros houve aqueles levantes de nações contra os judeus, quase que destruíram totalmente os judeus na época entre o Antigo e o Novo Testamento. Foi uma luta, realmente a mulher deu à luz ao Messias com dores de parto. Foi muito sofrimento que o povo de Deus passou até que Cristo nascesse, porque havia uma batalha. O diabo não queria que o povo de Deus prosperasse, e muito menos que o Messias viesse para poder pisar na sua cabeça, porque ele sabia que isso iria acontecer. Até mesmo quando Jesus nasce, a gente observa que havia uma guerra espiritual ali. O rei Herodes, ele queria que aquelas pessoas que foram lá, os magos, né, que foram visitar, que eles avisassem de onde é que estava o menino, para que ele também fosse adorá-lo, porque ele queria matar Jesus. Assim que Jesus nasceu, foi preciso a família de Jesus fugir com ele para o Egito, avisado por Deus, porque senão ele teria sido morto, junto com todas as outras crianças que foram mortas ali por Herodes. Todas as crianças foram mortas porque o diabo queria exterminar o Messias, antes mesmo que ele se tornasse
adulto. Só que Deus o preservou, levou ao Egito, ele só voltou depois, e o diabo não conseguiu o seu intento. Então, mas o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Isso é uma alusão à perseguição do diabo contra o povo de Deus, para que não se cumprisse a profecia do Messias que viria para poder pisar na sua cabeça. Continuando no versículo 5, diz: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Interessante que aqui ele não vai dar toda uma explicação sobre a história de Jesus, sobre a crucificação, sobre a ressurreição. Ele já pula para o final de tudo, dizendo: seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Ou seja, está falando aqui da ascensão de Cristo, de quando ele sobe para o céu para poder sentar à direita de Deus. O filho nasce, cumpre o seu ministério, morre na cruz pelos pecadores para lhes dar a salvação, ele ressuscita e depois ele é arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, o diabo não consegue prevalecer contra o filho da mulher. Jesus nasce, cumpre o seu propósito, ele cumpre a sua missão, ele consegue conquistar a salvação e ele é arrebatado até o trono de Deus. Ele volta para lá, vitorioso, cumprindo o seu ministério. Ele volta para onde ele estava antes, na glória, junto com o Pai. E aqui nós vamos ver, é infligida uma grande derrota ao dragão. Porque o dragão não queria que Jesus cumprisse o seu ministério. Não queria que ele pudesse concluir a sua obra, que era de dar salvação ao povo de Deus e pisar na cabeça da serpente. E aí o versículo 6 diz algo interessante. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. O que acontece aqui? Depois que Jesus é arrebatado para o céu, a mulher continua na terra. Ou seja, o povo de Deus continua aqui. O Israel de Deus continua na terra. Só quem é arrebatado para o céu é o filho. Então o que acontece? A mulher foge para o deserto. O que quer dizer isso? Que começa a haver uma perseguição agora contra quem? Contra a mulher, contra o povo de Deus. Porque o Filho de Deus, que nasce da mulher, já tinha cumprido a sua missão, já tinha cumprido o seu propósito. Ele vai para o céu, ele volta para o céu, para a presença de Deus. Mas a mulher continua aqui. Então ia começar uma perseguição, e começou contra a mulher, contra o povo de Deus. Esse fugir para o deserto é uma maneira de dizer, como diz aqui, né, que lhe havia Deus preparado lugar. Ou seja, é uma maneira de dizer que agora o povo de Deus ia ser perseguido, mas Deus ia prover o sustento, Deus ia prover um escape. Deus não ia permitir que o diabo prevalecesse contra o seu povo. Ele estava providenciando aqui uma proteção, ele estava providenciando uma maneira da mulher ser protegida e não ser destruída pelo dragão, porque Deus não ia permitir que o seu povo fosse destruído pelo dragão. Veja que o dragão, ele queria destruir o filho, não consegue, ele se volta contra a mulher. Quando fala desses 1260 dias, mais uma vez, isso aqui não pode ser interpretado literalmente. 1260 dias aqui é a mesma coisa de 42 meses, ou 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O Apocalipse fala várias vezes sobre essa linguagem. O que significa isso? 3 anos e meio, por exemplo, é a metade de 7 anos. 7 anos, o número 7, ele simboliza perfeição, um ciclo perfeito, completo de tempo. Então, quando fala 1260 dias, que transformando dá 3 anos e meio, isso se refere simbolicamente
a metade de um período completo de perseguição. A metade de um período completo de perseguição. Então ia haver uma perseguição contra a mulher por 1260 dias. Esse período aqui é o período que vai desde a ressurreição de Cristo até a chegada do anticristo, quando começa a outra metade da perseguição, que vai ser uma metade muito pior, que é o que a gente vê que acontece depois lá no capítulo 13. No capítulo 13 fala dessa outra metade da perseguição. Então, vamos continuando aqui no versículo 7, que a gente vai compreender melhor aqui algumas coisas. Houve peleja no céu. Miguel, que é um anjo, né, e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Miguel é o príncipe dos exércitos de Deus, né, o príncipe dos anjos de Deus, como sendo um comandante dos anjos do Senhor. Então Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Veja que agora ele explica aquelas estrelas do céu, que são esses anjos, os anjos que estavam com o diabo. Ele dá a explicação aqui para o dragão e para as estrelas do céu, que o dragão é diabo e Satanás, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Agora vem uma questão interessante. A gente é informado aqui que houve peleja no céu, houve guerra no céu. Mas em que momento que aconteceu isso? A que momento isso aqui está se referindo? Será que é uma referência à queda de Satanás ou a um outro momento da história? A gente só consegue compreender isso no seu contexto, que eu vou já ler para vocês para poder explicar em que momento da história que acontece isso. Mas é importante a gente entender o seguinte: houve essa guerra no céu, mas Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Eu vou mostrar para vocês agora que essa guerra que houve nos céus aqui, que Apocalipse retrata, não foi a queda de Satanás no início. Essa peleja que houve no céu aqui foi depois que o filho da mulher, que é Jesus, é arrebatado de volta para Deus. Como fala, que ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Depois desse acontecimento é que acontece essa peleja no céu. Eu vou mostrar para vocês aqui, dois textos. Um texto que está lá em João 12, 31. Fala uma coisa bem interessante. Depois eu vou provar melhor isso. João 12, 31. Jesus diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Falando de Satanás. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então Jesus estava falando de que momento aqui? Do momento em que ele é levado à cruz. Do momento em que ele ia ser levantado da terra. É o momento em que ele ia ser crucificado. Em que ele ia ser posto numa cruz. E aí ele diz: atrairei todos a mim mesmo. E ele fala: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Veja que coisa interessante. Ele está falando de que Satanás seria expulso. Quando? Naquele momento. Ele fala agora, ou seja, é no momento da crucificação, da ressurreição de Cristo. Foi nesse momento aqui que Satanás foi expulso. Foi nesse momento que ele foi lançado por terra, no momento da crucificação. Jesus está fazendo claramente aqui uma alusão a isso.
Se a gente vê também em Colossenses capítulo 2, versículo 15, fala outra coisa interessante para a gente compreender quando foi essa vitória sobre Satanás. Colossenses 2,15 diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, onde? Na cruz. Então, quando Jesus foi crucificado, ele expôs publicamente os principados e as potestades e os expôs ao desprezo. Essa linguagem aqui de Colossenses é para mostrar o que acontecia na época. Quando um imperador romano vencia uma guerra, ele trazia o inimigo, o rei acorrentado, subjugado, nu, ferido, acorrentado, e ele era exposto na entrada da cidade, quando os soldados estavam voltando da guerra. Aquele rei vinha acorrentado, e aí diante de todo mundo, ele era exposto publicamente, para mostrar o quê? Que o rei da nação inimiga tinha sido humilhado, tinha sido vencido. Então ele era exposto publicamente ao desprezo, diante de todas as pessoas. E aí as pessoas jogavam tomate, jogavam cebola, ficavam dizendo coisas, cuspindo. Ele era exposto ao desprezo publicamente. Aquele texto de Colossenses está mostrando que Jesus fez isso com o diabo e os seus anjos na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus venceu Satanás, os seus anjos, os expôs ao desprezo. E como disse Jesus, naquele momento, o diabo foi expulso. Ele foi expulso do céu. Naquele momento, Jesus triunfou sobre as trevas, ele triunfou sobre Satanás. A sua cruz foi uma vitória contra o diabo. Então o que acontece aqui, em outras palavras, é exatamente o seguinte. Só para a gente entender, irmãos, porque parece estranho, né? Como é que Satanás estava no céu e aí só é expulso quando Jesus é crucificado? Não é que Satanás estivesse ainda habitando na glória de Deus com todas as suas regalias que ele tinha antes, não era isso. O que acontece é que ele ainda tinha acesso à presença de Deus. Ele ainda comparecia lá. Ele não tinha sido totalmente expulso de lá, proibido de comparecer na presença de Deus totalmente. Ele ainda andava por lá, aparecia de vez em quando. É o que mostra o livro de Jó, que diz que quando os filhos de Deus se reuniram lá na presença de Deus, Satanás também foi no meio deles. E ele ia para quê? Ele ia para acusar as pessoas. Ele comparecia lá para acusar o povo, para exigir punição, para exigir julgamento por causa do pecado das pessoas, para acusá-las diante de Deus. Ele ainda comparecia lá diante de Deus, porque havia uma brecha, vamos dizer assim. Não havia sido pago ainda o sacrifício pelos pecados. Então Satanás comparecia diante de Deus para exigir punição, como que dizendo assim: olha, o Senhor é justo, eles são pecadores, o Senhor tem que punir eles, eles merecem ser condenados, eles têm que ser punidos. Ele era o acusador, ele era aquele que se levantava contra o povo, diante de Deus, na presença de Deus, e com respaldo da própria lei, que exigia a morte dos pecadores. Então ele fazia isso antigamente, antes da morte de Jesus. Só que o que acontece? Isso é maravilhoso demais, irmãos, eu acho tremendo. Quando Jesus é crucificado e ressuscita e sobe glorioso para o céu, o que acontece? Jesus diz lá em Mateus 28, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Como eu expliquei outro dia para vocês, do capítulo 5 de Apocalipse, Jesus sobe vitorioso para o céu, com toda a autoridade e tendo conquistado a salvação para as pessoas que haveriam de crer nele, para o seu povo. Então o que acontece? Agora, Satanás não tinha mais autoridade sobre aquelas pessoas que estavam crendo e que iriam crer
em Jesus, Satanás perde o poder sobre elas, perde a autoridade de acusá-las. É como diz lá em Romanos: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Satanás não tinha mais poder e autoridade de ameaçar, de acusar o povo de Deus diante de Deus por causa da vitória de Cristo. Então Cristo sobe para o céu, poderoso, vitorioso contra Satanás, e na mesma hora o que acontece? Enquanto Cristo sobe, Satanás desce, ele é expulso. Há uma inversão aí. Satanás agora não tem mais autoridade para acusar o povo de Deus, acusar as pessoas lá, exigir punição, porque o sacrifício foi feito por Cristo e foi pago o preço pelos pecados. Então agora Cristo sobe com toda a autoridade, e como ele sobe, Satanás tem que ser expulso totalmente. É por causa disso que há peleja no céu. É como se fosse assim: olha, agora subiu aqui o Cristo com autoridade, você não tem mais espaço para ficar aqui. Você não pode mais ficar aqui como acusador dos irmãos do povo de Deus. Pega as suas coisas e bate em retirada. Foi isso que Miguel e os seus anjos fizeram. Expulsaram ele. Em outras palavras, deram uma ordem de despejo: saia daqui, porque você agora não pode mais continuar fazendo o que você fazia, porque Jesus pagou o preço pelos pecados, conquistou a salvação deles. Você não pode mais exigir punição nenhuma, nem condenação nenhuma contra eles, porque eles agora estão perdoados por causa do sangue de Cristo. E aí na mesma hora Satanás é expulso por Miguel e os seus anjos. Houve guerra. O dragão e os seus anjos pelejaram, só que eles não prevaleceram. E aí eles são expulsos, eles são atirados para a terra. E aí o versículo 10 fala algumas coisas interessantes. Eu precisava fazer essa explicação para vocês entenderem o porquê que houve essa guerra no céu. O versículo 10 em diante vai clarear. Veja o que diz: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora quando? No momento que Satanás é expulso do céu, que não é permitido mais que ele compareça lá para fazer o seu papel de acusador. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Quando é que acontece isso aqui, irmãos? Quando é que começa a salvação em Cristo? O poder de Deus sendo manifesto, o reino de Deus sendo instalado e Cristo reinando com autoridade. Isso começa com a vitória de Cristo. É por isso que quando Jesus chega no mundo, ele diz: o reino de Deus está próximo. Jesus, ele traz o reino de Deus. E a autoridade de Cristo começa com a sua ascensão ao céu. É por isso que ele diz: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso vão e preguem o evangelho a toda criatura. Por que Jesus manda pregar o evangelho a toda criatura? Justamente porque agora ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Por que o evangelho não foi pregado antes? Porque antes do evangelho ser pregado, precisava Cristo estar reinando sobre tudo, ter toda a autoridade nos céus e na terra, conquistada por meio da sua salvação. Só para a gente entender, no Antigo Testamento, a gente vê que a mensagem de Deus era praticamente pregada só em Israel. As outras nações viviam em obscuridade, sendo governadas por Satanás, praticamente não compreendendo nada sobre Deus. Elas estavam debaixo da ação do diabo, debaixo de acusação. E por que o evangelho não tinha sido pregado ainda a essas nações? Porque tinha que primeiro Cristo morrer, ressuscitar, subir aos céus com autoridade para poder começar a pregação do evangelho. Então, é por isso que depois que tem essa guerra no céu, é proclamado com grande voz: agora veio a salvação, o poder,
o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então isso prova que a guerra que houve no céu foi depois da ascensão de Cristo. E diz mais, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa, algumas traduções dizem acusava, que eu acho até mais correto. O mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Ou seja, o diabo era o acusador dos irmãos. Nos acusava de dia e de noite diante de Deus. Mas quando chega a autoridade de Cristo, ele é expulso. O acusador é expulso. O acusador dos irmãos, que acusava diante de Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então eles venceram Satanás por quê? É o que eu já falei antes. Por causa do sangue do Cordeiro. Irmãos, isso aqui é maravilhoso demais. Por causa do sacrifício de Cristo, é que a igreja tem vitória contra o diabo. Por causa do sangue do Cordeiro, é que a gente conseguiu o perdão de Deus, a salvação, e o diabo agora não pode mais nos acusar. Então nós o vencemos. Quando Cristo vence, a igreja vence junto com ele. Porque agora a igreja não pode mais ser acusada. Não há acusação nenhuma contra a igreja. O diabo não pode mais chegar diante de Deus e dizer: o Senhor tem que condenar eles. Eles são pecadores. Eles têm que ser punidos. Por que o diabo não pode mais fazer isso? Porque se ele viesse a fazer isso, o que Jesus poderia dizer, como se fosse num tribunal? Olha aqui as minhas mãos. Veja aqui, furadas. Eu morri por eles. O meu sangue foi derramado por eles. Eu os comprei. Eu cumpri a justiça de Deus. Eu paguei por eles. Eles agora podem ser perdoados, porque eu derramei o meu sangue. Já foi pago a dívida deles. Eles não estão mais devendo nada a Deus. Eles não merecem mais condenação nenhuma. Eles não merecem mais serem culpados. Eles foram perdoados. Eles foram lavados pelo meu sangue. Você não tem mais autoridade para exigir punição nenhuma. Por isso que a gente agora é vitorioso em Cristo. O diabo não tem mais nenhuma autoridade, nem acusação que ele possa fazer contra nós. Nós o vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Louvado seja o Senhor por isso. E como ele diz aqui, por causa da palavra do testemunho que deram. Por quê? Porque eles confiaram na palavra que foi pregada a eles. E mesmo diante da morte, eles não amaram a sua própria vida. Ou seja, eles permaneceram fiéis a Cristo, a sua palavra, mesmo diante da morte. Por isso que eles são vitoriosos. Porque eles não negaram a Cristo em nenhuma circunstância. Veja o versículo 12 agora. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mais uma prova de que a peleja no céu foi depois da ascensão de Cristo. Porque assim que acontece a ascensão de Cristo, que Satanás é expulso, a voz diz assim: festejai, ó céus. Ou seja, pode comemorar todo mundo, porque Satanás agora foi expulso daqui. Vocês que habitam nos céus, celebrem, comemorem, porque ele nunca mais vai dar as caras por aqui para acusar ninguém. Para acusar nenhuma das pessoas que estão com Deus. Ele foi expulso daqui. Ele não tem mais acesso a este lugar. Festejem, comemorem. Aí ele diz: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós. Ou seja, agora, o problema agora vai ser para quem está na terra. Porque ele desceu até vós, cheio de grande cólera, ou seja, ele desceu furioso. Furioso porque ele perdeu a batalha do céu contra Miguel e os seus anjos. Jesus sobe, está reinando lá no céu. Ele não tem mais agora acesso à presença de Deus para acusar as pessoas. Ele é expulso de lá. Ele desce para a terra. Ele desce furioso, indignado. Igual
um cão raivoso, querendo destruir a tudo e a todos que ele encontrar pela frente. É isso que está querendo dizer aqui. Por quê? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Mais uma prova de que a peleja no céu que fala aqui não foi lá do início. Foi depois da cruz. Quando está faltando pouco tempo para a segunda vinda. Satanás sabe que desde quando ele foi expulso, depois da ascensão de Cristo, pouco tempo resta para ele. Ele sabe que está vindo o juízo final e que vai ser contra ele também. Então ele está furioso, irmãos. A vontade dele agora é destruir, é matar, é acabar com a vida das pessoas, é levar elas para longe de Deus, é fazer o máximo de estrago que ele puder. Ele desceu para a terra com cólera, com fúria. É por isso que você vê tanta destruição no mundo, tanta maldade também, tanta morte espiritual, tanto afastamento de Deus. O diabo ele está investindo mais do que nunca na destruição das pessoas para levar as pessoas para longe de Deus. O diabo não está brincando. Às vezes as pessoas aqui pensam que não é sério, mas é muito sério. Nós estamos vivendo um tempo em que a vontade do diabo é acabar com a vida das pessoas, é levar elas para longe de Deus, é destruir o povo de Deus, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele desceu furioso para a terra. Vamos ver aqui a partir do versículo 13 agora. Vamos já finalizar. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Ou seja, ele passa a perseguir o povo de Deus. As duas asas da grande águia. Você vê claramente aqui, ó, depois da gente ler esses versículos todos, como a mulher não é Maria. Se fosse Maria, seria um absurdo dizer que o dragão foi atirado para a terra e passou a perseguir apenas Maria. E que Maria recebeu duas asas da grande águia. Está entendendo como seria um absurdo aplicar a mulher, dizer que é Maria? Não teria sentido nenhum. Seria como se Satanás agora estivesse perseguindo só Maria. E pronto, depois que Maria morreu, tivesse acabado a perseguição. A mulher é o povo de Deus, é o Israel de Deus, de onde veio o Messias, de onde o Filho nasceu. Então foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto. É a mesma coisa do versículo 6, só que em outras palavras. Ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, Satanás passa a perseguir o povo de Israel, o povo de Deus. Inicialmente, era o povo só de Israel mesmo. Até porque a igreja no início era formada basicamente de judeus que se converteram ao cristianismo. Então a perseguição começa contra os judeus que se tornaram cristãos. Mas esse texto está mostrando o quê? Que a mulher é preservada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, o diabo, ele persegue a mulher com grande fúria, mas ele não vai conseguir destruir o povo de Deus, porque ele vai ser preservado. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Esse rio aqui simboliza o quê? Perseguição, tribulação, grande tormento que a serpente, o dragão aqui que agora está sendo chamado de serpente, que é a mesma coisa do dragão, né? É a perseguição que o dragão infringiu contra a mulher para tentar destruí-la. Ou seja, o que quer dizer isso? É a perseguição que o diabo começou depois da subida de Cristo. O diabo começa a perseguir a igreja para ver se ele consegue destruir o povo de Deus, antes que o povo de Deus se expandisse. Você vê que logo no início começa uma perseguição feroz contra os judeus, contra os apóstolos, contra aqueles que haviam se convertido. Você vê que Tiago é morto, está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Pedro é preso. Os cristãos que eram judeus, na sua grande maioria, são dispersos por toda parte, porque começou uma grande perseguição.
E é isso aqui. Aquele relato histórico de Atos está sendo relatado aqui de uma maneira simbólica, profética, falando da perseguição que Satanás começou contra a mulher, contra o povo de Deus. Só que o versículo 16 diz: a terra, porém, socorreu a mulher, a terra abriu a boca e engoliu um rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Ou seja, o diabo não conseguiu seu intento, que era destruir o povo de Deus ali no início. A mulher. O diabo não conseguiu fazer isso. Deus a preservou, Deus a sustentou. Agora o versículo 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Ou seja, ficou mais revoltado ainda, porque não conseguiu destruir o povo de Deus logo no início ali da igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse versículo 17 está relatando o quê? O dragão persegue a mulher, o povo de Deus, basicamente formado de cristãos judeus, ali no início, mas ele fica irado porque ele não consegue prevalecer contra a igreja no início. Deus preserva, a igreja cresce, começa a se multiplicar, e aí o que ele faz? Ele passa a pelejar com os restantes da sua descendência, o restante dos descendentes da mulher. Quem são os restantes da descendência da mulher? O povo de Deus de outras nações, que começaram a se converter também, os gentios. Não só os judeus agora. O povo de Deus agora não era só judeu. Então a mulher passa a representar, depois que o evangelho começa a ser pregado por gentios, a mulher passa a representar não só o povo de Israel que era fiel, mas os gentios também que começaram a se converter. Então, ele foi pelejar contra os restantes da sua descendência, da descendência da mulher, que são os cristãos que começaram a se converter de todas as partes do mundo. Ele começa agora a perseguir a igreja, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esses são os descendentes da mulher, os cristãos. Esses aqui somos eu e você. Satanás hoje está pelejando contra os descendentes da mulher, do povo de Deus ali de Israel, originalmente, de onde veio o Messias. Os descendentes da mulher somos nós. A peleja dele agora é contra nós, que guardamos os mandamentos de Deus e temos o testemunho de Jesus, ou seja, anunciamos o Evangelho, a palavra de Cristo ao mundo. Nós somos o alvo da perseguição de Satanás agora. Ele se irou contra a mulher e ele veio contra a sua descendência. A ira dele agora está canalizada contra nós, irmãos. Quer a gente queira ou não, nós estamos no meio de uma guerra contra o diabo. Saiba disso, irmãos. Saibam disso. Todos os dias que vocês acordarem de manhã, entendam que vocês estão levantando para guerrear contra o diabo. Que naquele dia ele vai tentar de tudo para afastar vocês de Deus, para destruir as suas vidas, para levar para longe de Deus. Ele está em guerra contra nós. Ele deseja nos afastar de Deus. Ele está irado contra nós. Ele está querendo nos destruir. A gente precisa vigiar, a gente precisa estar atento. Porque se a gente não fizer isso, nós podemos cair diante dos seus ataques. E aí diz que ele se pôs em pé sobre a areia do mar. Ou seja, quando fala isso aqui, está querendo dizer o quê? Que agora o dragão ia começar uma nova etapa de perseguição. Ele se põe em pé sobre a areia do mar. Se a gente fosse continuar o versículo 13, o capítulo 13, logo no versículo 1 diz assim: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Veja a semelhança da besta que emerge do mar com o dragão. Porque o que acontece aqui? Qual é a estratégia que o dragão começa aqui? Ele se põe sobre a areia do mar
e do mar surge uma besta. O mar aqui simboliza o mundo, o sistema maligno. O mar simboliza isso. Desse sistema maligno emerge uma besta. Ou seja, agora a perseguição contra a descendência da mulher vai para uma outra etapa, que eu não vou explicar hoje, deixa isso para outro dia. Mas vai para uma outra etapa. A estratégia agora do dragão vai ser chamar uma besta do mar, para começar uma outra etapa de perseguição contra a descendência da mulher. Isso aqui ainda vai acontecer. Tudo que eu li para vocês hoje aqui no capítulo 12 já aconteceu. É por isso que o capítulo 12 termina com um dragão em pé sobre a areia, e aí no capítulo 13 começa ele emergindo uma besta do mar. Porque esse momento em que ele vai se pôr em pé sobre a areia é antes da manifestação do anticristo. Quando o anticristo surge, é a besta do mar que surge. Então isso ainda vai acontecer. Esse momento do dragão se pôr em pé sobre a areia. O restante do capítulo 12 é o que está acontecendo até hoje. Desde o nascimento de Cristo até esse momento agora. Próximo domingo, se Deus quiser, a gente vai estudar o capítulo 13 para a gente ver essa nova etapa de perseguição do dragão contra a descendência da mulher. Na verdade, a gente vai ver que o diabo, irmãos, ele comete uma blasfêmia de querer imitar Deus, de querer imitar a Trindade e querer imitar a obra de Deus na terra. Quando ele faz nascer uma besta, ele está imitando a encarnação de Cristo. Cristo, ele é Deus encarnado. Aí o que o diabo vai fazer? Ele vai levantar uma pessoa para ser como se fosse uma encarnação dele na terra. Para começar uma nova etapa de perseguição, imitando o que aconteceu com Cristo. Que foi Deus se encarnando ali na pessoa de Cristo. Satanás vai levantar uma pessoa para ser como se fosse uma encarnação dele, para começar uma nova etapa de perseguição contra o povo de Deus. Mas sobre isso a gente vai falar no próximo domingo. Amém? No mais, irmãos, que a gente possa compreender essa palavra, ver o quanto foi maravilhoso a vitória de Cristo na cruz, que a gente viu aqui. Conquistou vitória para nós também, mas nós precisamos permanecer firmes. Porque o diabo ele está irado tentando nos destruir. Nós vimos isso aqui. Não é brincadeira. Isso é uma guerra real, está acontecendo. Nós somos o alvo da ira dele. A vitória está garantida para nós. Mas a gente tem que fazer o quê? Permanecer firme com Cristo, guardando os seus mandamentos, para que a gente possa vencer. Assim como disse que os irmãos fizeram, diz aqui no capítulo 12. Que eles permaneceram firmes e foram vitoriosos, porque não amaram mais a sua própria vida, mesmo em face da morte. Ou seja, eles viveram amando a Cristo mais do que tudo, se dedicando a Cristo mais do que tudo. Mesmo diante da morte, eles amaram a Cristo. Por isso que eles venceram. A gente só vai vencer esse dragão se a gente permanecer firme com Cristo, amando a Ele mais do que tudo, se agarrando com Cristo. Porque a perseguição é grande e ainda vai piorar muito quando essa besta surgir do mar. É o que a gente vai ver no próximo domingo. Se a gente não estiver firme, se a gente não vigiar, esse dragão ele não está brincando, ele vai tragar a vida de muita gente, daqueles que realmente não estão firmes com Cristo. Amém? Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.